todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós iremos falar sobre maioria e minoria, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala em questão relacionada à maioria e minoria, logo vem na nossa cabeça o conceito matemático desses termos, que seria o quê? Maioria, a maior parte ou maior número em questão de quantidade, e minoria seria a parte menos numerosa. Mas aí é que está a questão. Dentro da sociologia, a gente pode utilizar esse conceito numérico de maioria e minoria? Dentro da sociedade, essa ideia de maioria e minoria se encaixa? Não. Por quê? Porque, às vezes, uma maioria numérica tem menos força do que uma minoria. Então, o que acontece dentro de sociologia, gente? A ideia de maioria tem muito mais a ver com o seu poder de influência dentro da sociedade do que propriamente a quantidade. Veja como exemplo aqui a questão da colonização. A população nativa era a maioria numérica em relação aos portugueses, em relação aos espanhóis. Só que, no caso, os europeus, eles tinham maior poder de influência. Não só maior poder de influência cultural, mas também o poder da força mesmo, militar, com armamentos. E, dentro deste conceito, o que acontece? As populações nativas, que eram maioria numérica, acabaram ficando subjugadas aos europeus, que eram uma minoria numérica. E aí, dentro de sociologia, as coisas acabam se invertendo. Os europeus seriam maioria porque eles tinham maior influência dentro da sociedade, e as populações nativas seriam então as minorias. Bom, gente, um outro exemplo que eu posso dar para vocês com relação a essa ideia de maioria e minoria é a porcentagem da população feminina no Brasil. Então, o que acontece? Eu peguei aqui o censo de 2018 e se a gente for parar para analisar em questão de maioria numérica, as mulheres, elas são maioria no território brasileiro, porque existem mais mulheres do que homens. Tá? Então, a gente tem 51,7% de mulheres no Brasil e 48,3% de homens. E aí vocês perguntam, por que as mulheres então são consideradas minoria social? Por quê? Porque se a gente comparar aí o número populacional de cada gênero e a representação política que eles têm, a diferença é muito grande. Então, a gente pega aqui, pessoal, nós temos 459 deputados federais eleitos do sexo masculino, enquanto as mulheres, a gente tem apenas 52 mulheres nos representando dentro da política brasileira. Então, o número é extremamente discrepante e se torna ainda mais discrepante se a gente considera a quantidade populacional. Então, o que acontece? Os homens, eles têm uma maior influência política, porque por isso eles são considerados maioria, porque eles vão influenciar socialmente a sociedade. E as mulheres seriam minorias, por quê? Porque elas vão estar constantemente sendo excluídas e tentando conquistar o seu espaço em meio às determinações masculinas. E aí, gente, resgatamos o conceito de Durkheim com relação à ideia da normalidade. Por quê? Quando você tem uma maioria, se estabelece o conceito de normalidade. Então, a maioria, que seria aqueles grupos que detêm o poder, eles criam um conceito de normalidade dentro da sociedade, uma ideia de padrão dentro da sociedade.
E aí todos aqueles que não se encaixam nesse padrão estabelecido por esse grupo, que pode ser pequeno, essa elite, são considerados minoria. Bom, gente, nós temos também a ideia aqui da maioria social, tá? Então, uma minoria numérica com um alto prestígio social, o que significa um alto poder de mobilização na defesa dos seus interesses. Então, o que acontece? Vou pegar como exemplo o médico e o advogado no Brasil. Se a gente vê a porcentagem numérica de profissionais na área da medicina e da advocacia, a gente vai ver que é um número restrito em comparação a outras profissões. Mas qual é a grande questão? É que eles têm status social. A profissão de médico e de advogado é, desde a época da colonização, extremamente valorizada no Brasil. Então, por eles terem valor, as pessoas atribuírem valor à profissão deles, eles têm maior capacidade de defesa e mobilização dos seus interesses. Diferente de uma classe social que é constantemente criticada dentro da sociedade, que é os profissionais da área da educação. E aí o que acontece? Qualquer tipo de reivindicação dentro da área da educação se torna extremamente difícil, porque a própria sociedade não valoriza em si essa profissão. Então você galgar conquistas demora muito mais, porque você perde o seu poder de influência. Então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês a média de salários dos funcionários públicos, que as pessoas tanto falam, né? Aqui a gente tem o varredor de rua, a porcentagem do salário que eles ganham, os professores, amplia um pouquinho, os médicos e os clínicos. Então, notem a diferença dos médicos e dos clínicos em relação aos professores em si. Ambos têm formações educacionais aí semelhantes, que exigem um nível alto de estudo, mas ainda assim a diferença financeira e de valorização econômica é muito discrepante. Nós temos o administrador, nós temos aqui o engenheiro civil, aqui do lado o auditor fiscal e por último o procurador da justiça. Então, notem o quanto é discrepante. Embora todos sejam funcionários públicos, a gente dá valores diferentes às profissões e automaticamente, por determinadas profissões serem consideradas maioria, não em questão de quantidade, mas sim de influência, essas pessoas que detêm uma maior influência dentro da sociedade, elas conseguem defender muito melhor os seus interesses. Bom, gente, e aí dentro deste conceito de maioria e minoria, a gente pode também linkar com a ideia da cultura de massas. Por quê? Com o processo de globalização, a gente tem uma tendência mundial de uniformização de valores e crenças. Então, aqueles grupos que são a elite, que tem maior influência, vai determinar quais seriam os melhores valores para a sociedade, quais seriam as crenças corretas. Então, eles vão determinar um conceito de certo e errado dentro da sociedade. E aí, andando no caminho contrário a essa ideia de uniformização, existe o desejo do indivíduo de definir-se como membro de um grupo específico. Então, existe também a nossa individualidade, que muitas vezes se choca com relação a essa tendência de uniformização. Muitas vezes a gente não se encaixa no padrão de normalização estabelecido na sociedade. E fica esse desejo da gente se definir como pertencente a um determinado grupo, defender uma determinada bandeira.
E aí então nós temos o que seriam as minorias. As minorias são aquelas que não se encaixam dentro do padrão estabelecido na sociedade. Lógico que esse padrão varia de cultura para cultura, de país para país. Porém, as minorias são sempre aqueles que não se encaixam dentro do padrão que foi estabelecido, dentro da padronização cultural. E aí essas minorias, elas têm o desejo de afirmar a sua identidade. Então elas acabam levantando bandeiras para tentar alcançar os direitos de igualdade, de poder existir dentro daquela sociedade a partir do seu conhecimento, da sua cultura. Então a gente pode citar aqui as minorias, no caso seriam as mulheres, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, os homossexuais que sofrem muito preconceito porque a sociedade é heteronormativa, os negros por conta de toda a carga histórica em torno da escravidão que houve no território brasileiro. Nós temos também um preconceito muito grande com imigrantes, que são os estrangeiros, que muitas vezes são colocados como pessoas que vieram roubar o trabalho dos moradores daquele país, daqueles que são originais de um determinado território, por assim dizer. Podemos citar também os indígenas, que são colocados muitas vezes como um atraso para a sociedade, simplesmente porque eles querem lutar e defender a cultura no qual eles fazem parte. Então, todos esses grupos, que são muitas vezes excluídos por conta dos padrões estabelecidos na sociedade, eles vêm lutando e se reafirmando para falar: ó, a gente existe, nós estamos aqui e queremos sim ter os mesmos direitos que os que se encaixam no padrão têm. E aí então, para demonstrar que a luta por esses direitos é verdadeira, é digna, eu trouxe aqui para vocês a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi criada em 1948, que já garantia essa questão das diferenças culturais e a determinação da igualdade independentemente da diferença. Então, nós temos aí a primeira parte do artigo que diz: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então, aquela ideia de que todos os homens nascem livres e iguais. Então, você não pode privilegiar um determinado grupo em relação a outro. E em um outro artigo nós temos capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, a Declaração Universal de Direitos do Homem, que foi criada em 1948, já previa a ideia de igualdade para a sociedade. Uma igualdade que deveria servir para todos, independentemente das suas características, independentemente de ser homem ou mulher, independentemente da sua cor, de ser branco, preto ou pardo, independentemente da sua cultura, da sua nacionalidade, se você é nativo, se você é considerado aí parte do grupo dos homens brancos. Então, independentemente de todas essas questões, todos deveriam ter os mesmos direitos. Porém, embora esteja estabelecido dentro da Constituição, muitos anos depois, pouca coisa mudou.
Então, você tem aí muitas minorias que ainda vivem distantes do ideal proposto de igualdade dentro da sociedade. Então, a gente tem aí a situação das mulheres que não possuem autonomia sobre o próprio corpo, e aí você tem aí uma série de discussões em torno da questão do estupro, que muitas vezes a vítima é culpabilizada e não o agressor. Nós temos muitas questões relacionadas a temas como o aborto, a questão da participação da mulher no mercado de trabalho, que ainda acaba demonstrando uma diferença social entre homens e mulheres muito grandes dentro da sociedade. Nós temos os negros que têm difícil acesso a universidades, não porque eles não têm capacidade, mas porque o caminho que eles percorrem muitas vezes é muito mais árduo do que o caminho do branco. Não que não existam brancos que têm dificuldades e que vivem em situações precárias. Existem, mas se a gente analisar a proporção, o número de negros que moram em comunidades carentes é muito maior do que o número de brancos. Então, automaticamente, eles vão ter mais dificuldade de acesso a universidades, de acesso à educação e até mesmo de acesso ao mercado de trabalho. Nós temos também a situação de pessoas que são agredidas por conta da sua orientação sexual. E quando eu falo agredidas, eu não me refiro simplesmente à agressão física, mas também à agressão psicológica. Por quê? Muitas vezes, quando um jovem está se descobrindo dentro da sua orientação sexual, existe uma pressão dentro da sociedade que estipula isso como algo errado, algo pecaminoso, e muitas vezes isso gera uma série de conflitos psicológicos dentro do próprio indivíduo. Por quê? Porque ele quer fazer parte da sociedade e ele não quer ser taxado de alguma forma como um criminoso, muitas vezes, como um pecador. E ao mesmo tempo ele não consegue lidar com os sentimentos que ele está tendo naquele momento. E isso gera uma pressão muito psicológica muito grande ao indivíduo. Então é uma forma também de agressão a esses grupos. E é lógico, nós temos aqueles ainda mais extremistas que simplesmente porque a pessoa se afirma homossexual ou de uma orientação sexual diferente da padrão, que é a heterossexualidade, no caso aí os bissexuais, os transexuais, os pansexuais, enfim, você tem aqueles grupos que não toleram esse tipo de situação, que acham que tudo deve ser padrão, e dessa maneira essas pessoas acreditam que eliminar esses grupos é a solução. E aí vem a questão da agressão a esses grupos, a esses indivíduos, e aí no caso é uma agressão física, que chega até mesmo a matar. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países que mais matam transexuais no mundo, ok? Então, é uma situação que deve sim se ter uma reflexão e um entendimento em torno do respeito a todas as pessoas, independente das suas orientações ou independentemente da sua cor ou do seu gênero. Nós temos também atualmente grupos que sofrem perseguições religiosas, principalmente aqueles grupos que seguem religiões de matrizes africanas. Então, os ubandistas, as pessoas que seguem o candomblé, sofrem muito preconceito. Há alguns anos atrás, a gente teve ataques a centros de umbanda e candomblé feito por cristãos que destruíram aqueles centros. Então é uma situação sim também de intolerância, e os grupos vêm lutando para tentar manter o seu espaço. E eu acho que o que está em mais destaque nos dias de hoje, dentro do nosso contexto político e social, é o caso dos indígenas.
Os indígenas vêm sofrendo uma discriminação cultural muito grande. A gente tem tido esse ano muitos ataques a comunidades indígenas, uma quantidade de ataques muito maior do que nos anos anteriores, de grandes latifundiários, de madeireiras que querem ocupar as terras indígenas e veem os indígenas como um atraso para o desenvolvimento da sua indústria ou do desenvolvimento das suas terras, da sua produção. E aí eles atacam e matam essas comunidades indígenas. Muitas comunidades indígenas tiveram mulheres, crianças mortas durante esses ataques. E é ainda mais preocupante, por quê? Porque não existe nenhuma proteção que é feita a essas comunidades indígenas. Então eles estão sendo atacados, muitas vezes sua voz desaparece dentro da sociedade, porque muitas vezes isso não é retratado, não é passado para a sociedade, e ainda assim a gente tem uma situação de um governo que não apoia a causa indígena, que vê realmente o indígena como algo que deveria ser excluído dentro da sociedade. Isso torna ainda mais difícil a luta e as conquistas desse povo. Por quê? Porque muitas vezes as minorias elas não conseguem ter voz dentro da sociedade. Por isso que eles costumam lutar tanto ou se afirmar tanto, justamente por quê? Porque é uma maneira de conseguir alcançar a voz para que outras pessoas possam escutar a sua causa. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.